Então vamos lá, gente. Voltando aí para a página 68, aquela que a gente já estava, né? Mas agora no finalzinho. Religião, mitologia e família. Vamos pegar só o que é importante, porque a gente que é professor, claro que a gente faz o planejamento. Eu já li essa parte 1 milhão de vezes, a gente vai estar de férias. Então, assim, quando ele fala da mitologia, vou explicar para vocês quando chegar na parte, que a gente não vai entrar nesses detalhes, quem tiver a curiosidade, lê, tá? Mas não vou entrar nesses detalhes aí não, tá assim, ó. Religião, mitologia e família, sublinhei, ó. Os mesopotâmios eram politeístas, todo mundo já sabe o que é politeísta, né? Quando você tem vários deuses, vários deus, então quando eles tinham vários deuses, e os deuses possuíam formas e sentimentos humanos, ou seja, eles eram antropomórficos, eram deuses que possuíam formas humanas. Antropo, ser humano, mórfico, forma. Então os deuses da Mesopotâmia, eles eram antropomórficos, falou? Entre os deuses estão, olha lá, Shamash, deus do sol, não precisa subir isso não, tá? Enlil, deus do vento e da chuva. Ishtar, deusa do amor e da fecundidade. Marduk, deus supremo dos babilônios. Assur, principal deus da Síria. Pode sublinhar agora. Cada cidade possuía um deus protetor e que por vezes era transformado em deus supremo quando a cidade protegida por ele tornava-se a capital do império. O que quer dizer isso, galera? Cada cidadezinha dessa da Mesopotâmia tinha o seu próprio deus. Assim, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o padroeiro da cidade é São Sebastião. Em São Paulo é, claro, São Paulo. E assim vai. Como se fosse mais ou menos isso. E quando cada uma dessas cidades ela se tornava mais importante, ela se tornava a principal, o deus daquela cidade se tornava o deus principal também de todas as outras. Falou? Então vamos lá. Aí tá assim, não precisa olhar não. Quando os babilônios construíram impérios, por exemplo, o deus Marduk passou a ser a principal divindade de toda a Mesopotâmia. Aí o cara fala assim, ó, os mesopotâmicos criaram mitos para responder a perguntas que os afligiam, tais como quem criou o mundo e como, e os seres humanos por quem foram criados, de onde viemos para onde vamos. Os historiadores consideram os mitos um registro valioso sobre a vida e a visão do mundo de um povo. Assim sendo, são tidos como uma importante fonte histórica, com certeza. A mitologia ela diz muito sobre aquele povo, no que eles acreditavam. O que vai ocorrer? Aqui eles vão falar, nesse terceiro parágrafo, né? Um mito desse foi a explicação da criação pelo mundo. Aí depois vocês veem com isso que é mitologia. O outro também como a criação do homem. Pula lá para o último parágrafo, que é essa página aqui, ó. Carolzinha, essa página aqui, ó. Tá? Essa aqui. Aí lá no último parágrafo está assim, ó, pode sublinhar. Para os mesopotâmios, os deuses eram imprevisíveis. Ora ajudavam os seres humanos, ora se irritavam e os destruíam. Por isso era necessário agradá-los fazendo oferendas. Então, além de eles serem antropomórficos, eles tinham sentimentos e sensações humanas. Eles se irritavam, eles se alegravam. E quando eles se irritavam, eles resolviam matar todo mundo. Por isso que eles tinham que fazer as oferendas dele para que os deuses não se irritavam. Falou? Galera, quem está aí cadê? O livro aí parecido com o meu, tá escrito assim, retomando na página 70, né? Que são os exercícios. Falou? Retomando na página 70. Deixa eu fazer só dessa página aqui, que começa assim, ó. Unesp, São Paulo. A maior parte das regiões vizinhas da antiga Mesopotâmia caracterizava-se pela aridez e falta de água, o que fosse culpada por populações organizadas em pequenos grupos que circulavam pelo deserto. Já a Mesopotâmia apresenta uma grande diferença. Embora marcada pela paisagem desértica, possui a planície cortada por 2 grandes rios e diversos afluentes. Então o cara está falando o quê? A parte ao redor da Mesopotâmia praticamente é tudo deserto, mas a Mesopotâmia mesmo ela é fértil porque ela é cortada por 2 rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? A partir desse texto, então, é correto afirmar, olha só, letra A. Os povos mesopotâmicos dependiam apenas da caça e do extrativismo para obter alimentos? Não. Né? Como eles tinham rios, eles já praticavam a agricultura e a pecuária, então eles não dependiam da caça nem do extrativismo. A ocupação da planície mesopotâmica das áreas vizinhas durante o Império teve caráter sedentário e ininterrupto, ou seja, foi a mesma civilização que ocupou o tempo todo? Não, foi uma troca de civilizações que a gente estudou, né? Letra C, ó. A ocupação das áreas vizinhas da Mesopotâmia tinha características nômades. E os povos mesopotâmicos praticavam agricultura irrigada, com certeza. Se a galera que morava em volta era um terreno árido, seco, etc., eles eram nômades porque eles tinham que andar atrás do alimento e etc. E a galera que morava na Mesopotâmia, por causa dos rios, que tornavam a região fértil, já praticava agricultura e a pecuária, então, consequentemente, eram povos sedentários. Falou? Cadê? Aí tá assim, ó.
O ERN, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, ó, os escribas sumérios usavam tábuas de argila para os seus escritos, que eram feitos principalmente com a ajuda de estiletes de madeira. Os instrumentos obtidos através de ossos de animais, metal, não eram usados com tanta frequência, mas também auxiliavam na escrita. Os sumérios, aí está aqui mostrando, né, como é que era a escrita cuneiforme, né, dos caras, tá vendo? Cheio de entradinhas, feita pelo, né, dentro da argila, com aquela ferramentazinha que eu expliquei para vocês, que lembram o ganchinho. Aí tá lá. Os sumérios, famosos pela invenção da escrita cuneiforme, tanto quanto os acádios babilônios, pertencem ao grupo de povos denominados na antiguidade como, ó, letra A, são os povos ocidentais, letra B, os povos subsaarianos, letra C, os povos mediterrâneos, ou letra D, os povos mesopotâmicos. Parece pergunta daquele programa que tem dia de domingo aí, que trouxe até um fácil, tá? Se a gente está falando do tema, só pode ser mesopotâmico, né? Aí vamos, para a gente terminar aqui, cadê? Ó, Universidade de Ceará. Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia. Eles se autodenominavam as cabeças negras. E a região na qual habitavam denominava de terra de Sumer. Por isso que era Suméria, né? Sobre esse povo, assinale correto. A. Eram nômades voltados para a guerra, conquistavam. Vou nem continuar. Se eles já estavam na Mesopotâmia, eles não eram nômades, eles já eram sedentários. Então, vou nem continuar, né? Letra B. Oriundo de diversos grupos étnicos vindos do deserto da Síria, começaram a penetrar aos poucos no território da Mesopotâmia, buscando terra, conhecidos pela sua habilidade no comércio. Eles não eram de diversos grupos, eles eram sumérios, né? Não vieram da Síria, né? E C, eram sedentários, aí já começou bem, ó. Agricultores, realizavam obras de irrigação, canalização, construíram as primeiras cidades, que eram cidades-estado, utilizavam, perfeito, então a resposta, letra C, falou? Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Galera, quem quiser ir fazendo os exercícios, vai fazendo, tá? E depois vai perguntando, que o vídeo já tá com 7 minutos, tá bom? Que eu, pelo que eu tô vendo, os exercícios são bem facilzinhos, dá pra vocês irem resolvendo. Aquele que você sentir dificuldade, a Carol já tá aí com o meu WhatsApp, pega, manda, que a gente vai fazendo a tiração de dúvida com vocês, falou? Então, galera, continua se cuidando, tá? Acredito que essa situação não deva durar, se prolongar muito. Eles falaram 3 meses, mas não acredito que seja tudo isso, não. Acredito que no final lá de abril, maio, a gente já deva estar retornando aí, tá bom? E se cuide, não tenho mais o que falar, continue em casa. Se for sair extremamente rápido, né? É para ir no mercado, volta rapidinho, para ir na farmácia, volta rapidinho, falou? Então a gente vai mantendo esse contato semanal com vocês, até a gente ter uma nova tecnologia aí que a gente possa fazer realmente uma videochamada aí com todo mundo online, marcando uma hora, falou? Valeu, até a próxima, até semana que vem.